Olá, eu sou o Balduino Neto, sou cirurgião plástico, professor aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, também dessa disciplina. E hoje a gente vai começar o nosso segundo vídeo. Eu escolhi um tema muito especial que está presente na vida de muitas pessoas, que são as queimaduras. Infelizmente, provavelmente você, algum familiar ou algum conhecido já sofreu algum tipo de queimadura. E a queimadura ela pode trazer vários impactos, não só naquele momento de dor, de desconforto, como também a longo prazo. Por isso é muito importante manejar bem esse problema já no começo. E esse é um daqueles assuntos que a gente tem que ver muitos mitos, muitas tentativas que não são adequadas de tratamento. Então vamos lá. Sempre que a gente tiver uma queimadura, a primeira coisa que a gente tem que ver é: foi uma queimadura pequena ou uma queimadura grande? Ou seja, foi aquela queimadura que você estava fazendo um prato na cozinha, fazendo algum alimentos com óleos quentes, aquecendo demais alguma coisa e esse líquido espirrou em você, ou você se queimou na panela, no ferro quente. Essas queimaduras em geral elas são consideradas mais leves, pelo menos localmente mais leves. Porém, algumas vezes a gente pode se expor a grandes queimaduras, né? Alguma coisa pode pegar fogo, a gente pode estar num imóvel que pegue fogo, a gente pode estar próximo de uma churrasqueira, a gente pode estar próximo de uma explosão, de algum tipo de motor. Então são situações diferentes. É lógico que nesses momentos de acidentes mais graves, a primeira coisa que a gente já tem que ter em mente é sempre solicitar ajuda, principalmente através do SAMU, que é o 192, ou às vezes ir diretamente a um hospital. Nesses casos mais graves, que alguém tem perda de consciência, essa com certeza talvez seja a melhor opção. Porém, nos casinhos mais simples, quando a gente tem pequenos acidentes domésticos, algumas coisas que a gente pode fazer podem mudar muito o resultado da sua cicatriz, da sua ferida e o seu tratamento. Quando a gente fala em queimadura, a gente sempre fala que ela apresenta 3 graus, né? A mais clássica é aquela queimadura que todo mundo sabe de primeiro grau, que é a queimadura do sol, quando a gente fica muitas horas no sol, às vezes mesmo com protetor solar, e a gente observa que a nossa pele fica muito vermelha, muito quente, normalmente ela é bem dolorida. Isso é uma característica, normalmente quanto mais superficial as nossas queimaduras, mais doloridas elas são. Inclusive, se você tem uma queimadura e vê que ela não está doendo nada, provavelmente pode ser mau sinal, pode ser sinal que ela realmente foi muito profunda. Quanto à queimadura do sol, acho que quase todo mundo já sabe, não tem muito segredo, a gente às vezes não precisa procurar um médico, um pronto-socorro para isso, basta a gente sair do sol, se hidratar bastante, hidratar a nossa pele com hidratante da preferência, que normalmente em alguns dias a tendência é melhorar. Sempre que a gente fala de sol, a gente lembra daquela queimadura clássica que todo mundo associa com limão, mas que pode acontecer com qualquer casca de fruta, às vezes até uma casca de laranja, que você corte, que você amasse, tenha contato na sua pele e você saia ao sol, também pode gerar aquela queimadurinha escura, tá? Essa queimadura, às vezes vale a pena sim procurar um especialista para ajudar em alguma forma de clarear a sua pele mais rápido. Mas agora a queimadura mais que eu queria comentar hoje com vocês, essas queimaduras que a gente tem de pequenos acidentes domiciliares, principalmente na cozinha. A primeira coisa do tratamento sempre é a prevenção. Então, se você tem criança pequena em casa, sempre tenha muita atenção de não deixar as panelas viradas para fora ou as panelas no fácil alcance da criança. Mesmo quando você coloca a comida na mesa, se você sabe que a panela está mais quente, aquela forma de um bolo, de algum outro alimento esteja muito quente, é bom você evitar ela muito nas beiradas, que a criança possa vir inadvertidamente com a mão e se machucar. Quando a gente fala dessas queimaduras, encostamos numa panela quente, voou um pouquinho de óleo na gente, o que é a melhor conduta sempre? Muita gente às vezes tenta algumas medidas que podem até prejudicar, como passar pasta de dente, borra de café, o próprio café, né, o pó de café. Essas coisas podem piorar a sua queimadura. O ideal sempre, assim que você queimou, é procurar uma água corrente, lavar bastante, pelo menos às vezes até uns 10 minutos deixar na água corrente, esfriando esse processo irritativo, inflamatório, e principalmente quando você vê que voou algum líquido, tipo óleo quente, algum outro alimento, algum componente diferente de uma água simples, né? É muito importante você lavar isso muito bem. A gente vê muitos casos, às vezes, no pronto-socorro, que o paciente se queima com óleo,
não lava adequadamente, deixa de procurar um pronto-socorro, e aí quando ele chega lá, já está no momento que o que aconteceu? Além daquela queimadura, na hora, o óleo continua agindo debaixo da pele do paciente e aumentou a queimadura. Então uma queimadura que poderia ser mais simples, ela acaba se tornando mais grave. O que eu quero dizer com mais grave? Quanto mais profundo é a sua queimadura, mais tempo você vai precisar para cicatrizar. É lógico que queimaduras de terceiro grau, queimaduras muito grandes, igual eu mencionei antes, a gente tem que sempre procurar um pronto-socorro, porque muitas vezes a gente vai precisar até de um encaminhamento para um lugar especializado em queimaduras. E infelizmente no nosso país não são todas as cidades que disponibilizam esse tipo de centro, muitas vezes a gente tem que se deslocar até para outras cidades em queimaduras mais graves. De qualquer forma, uma outra dúvida que muita gente tem é sobre quando a gente forma bolhas, né? As bolhas são sinal de que a queimadura realmente não foi só daquele primeiro grau, como uma queimadura solar. Foi uma queimadura um pouquinho mais profunda. E existe muita controvérsia se é melhor tirar a bolha ou não, mas essa decisão é sempre importante ser compartilhada e decidida juntamente com o seu médico, se possível um cirurgião plástico, para definir como tratar melhor essa bolha. Se é melhor retirar ela e fazer um curativo ou aproveitar ela mesmo como o que a gente chama de curativo biológico, para ajudar você a cicatrizar mais rápido. O maior cuidado que a gente tem que ter agora é, no verão, na hora que a gente vai fazer um churrasco, acender uma churrasqueira, muito cuidado. O ideal, muitas vezes, é utilizar um álcool 70, usar algumas soluções que a gente tem mais controle da temperatura e evitar ficar com fósforos acesos muito perto ali da churrasqueira, porque sem querer pode vir uma labareda ou estimular algum tipo de queimadura. Outra coisa que é muito comum no nosso país, na época de festa junina, a gente quer acender fogueira, fazer algumas coisas dessas festas e acaba se expondo novamente. Porque queimadura, a prevenção ela é sempre fundamental. Existem muitas coisas que eu ainda vou querer abordar aqui no canal sobre queimadura. A gente futuramente vai trazer os tópicos todos separados, existem as queimaduras elétricas, existem algumas queimaduras específicas e é importante a gente ter alguns conhecimentos de como prevenir, mas também tratar naquele período agudo ou quando a gente deve ir no médico. Tudo isso a gente vai trazer cada vez melhor para vocês nos próximos vídeos, certo? Mas por enquanto a maior lição que eu tenho que dar é, se você vê que foi uma queimadura muito grave, que o paciente pode ter tido algum tipo de perda de consciência, não está bem, ou você tem alguma dúvida, não deixe de procurar ajuda, ligar para um serviço de atendimento de urgência, para transporte. E queimaduras mais leves dentro de casa, a primeira medida sempre é a lavagem, a limpeza com água corrente, antes de passar qualquer outro tipo de produto. Deixe essa decisão de qual pomada, de que tipo de curativo ser tomada pelo seu médico no pronto-socorro, correto? A gente vai estar fazendo vídeos toda semana, estou aqui aberto, a gente tem a seção de comentários, tem o nosso Instagram que é @balduino_neto cirurgia plástica. Se você tiver qualquer dúvida, mande pra gente, sugestões também. Não deixe de curtir e compartilhar, que a gente quer ver esse canal crescendo cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.